Senhor presidente, eu levo uma porção de anos tentando convencer Brasil, dirigentes, de que o rumo certo para um país no século XXI, mais até do que antes, é uma educação de qualidade para todos. Eu vivo há anos com a batalha, cheguei até a ousadia de ser candidato a presidente da República em 2006, com a ideia de que sim, é possível no Brasil, sim, é necessário no Brasil que o filho do pobre estude numa escola tão boa quanto o filho do rico. Sei que isso beira o desvário, mas é o que acontece já nos países minimamente decentes do mundo hoje. E não só os ricos. Países até que eram pobres e ficaram ricos graças a fazer isso. Isso é possível. E tudo isso, senhor presidente, que eu faço, em geral, eu procuro ouvir duas vozes. As vozes das crianças, dos adolescentes, dos jovens e as vozes que chegam do futuro do Brasil. São essas duas vozes que deveriam pautar tudo o que a gente faz aqui. Não as vozes dos banqueiros, não as vozes dos partidos, não as vozes dos industriais, nem dos trabalhadores organizados adultos de hoje. Nosso papel aqui é ouvir as vozes que chegam do futuro do Brasil e as vozes das crianças, dos adolescentes, dos jovens brasileiros. E essas vozes estão gritando, não estão apenas sussurrando. Os alunos do ensino médio, senador Medeiros, estão gritando para nós todos os dias, sabe como? Abandonando a escola. Se um filho de vocês abandonasse o ensino médio, não era como um grito contra vocês, pais, que não fizeram o necessário ou que não puderam fazer por causa da pobreza para que eles continuassem estudando? Pois é assim que os adolescentes que estão no ensino médio gritam para nós, abandonando a escola. E isso, os que entram no ensino médio e os que não chegaram lá. Milhões, milhões, milhões de crianças não chegam no ensino médio. É um grito que eles fazem, um grito sem perceber, um grito inconsciente, mas um grito mesmo assim que nós não ouvimos. O outro grito, senador Medeiros, eles fizeram quando, na semana, 15 dias atrás, foi publicado o chamado IDEB, o Índice de Desenvolvimento do Ensino, da Educação de Base, no capítulo do ensino médio. Quando eles tiraram 3,7, eles estavam gritando para a gente, esse ensino é uma porcaria. Não nos ensina, nós tiramos notas baixas. É um grito brutal. Eles gritaram para nós, 3,7. E isso, os que fizeram o exame, porque estavam no ensino médio, mas isso é metade das nossas crianças. Os outros nem o exame fizeram, ficaram gritando fora, pela evasão que eu lhes disse. Os nossos jovens estão gritando, abandonando a escola, gritando, tirando as notas baixas no IDEB. Esses são os gritos das crianças que eu escuto há anos. Mas, até em função disso, nos chegam vozes do futuro. Vozes do Brasil de que há 20, 30 anos. Vozes que nos chegam do ano 2050. E que dizem essas vozes? Essas vozes nos dizem que, por conta do abandono da educação, o Brasil será um país, em 2020, 2030, 2050, de baixíssima produtividade. Portanto, com uma renda per capita baixa, pobre. Mas eles gritam também lá de longe as vozes do futuro. Eles gritam dizendo que o Brasil será um país que não acompanhará as necessidades da economia do futuro, porque nós não teremos capacidade criativa, inovativa, científica, tecnológica. As vozes do futuro. Na boca dos jovens de hoje, estão nos dizendo que lá adiante a economia brasileira será
uma tragédia. Essas vozes estão nos falando e nós não estamos ouvindo. Essas vozes também estão lá de longe dizendo que porque existe uma educação para rico e uma educação para pobre, a sociedade daqui a 20, 30 anos será desigual, ainda mais do que é hoje. E uma sociedade desigual, ela já é violenta e ela ainda induz violência. As vozes do futuro estão dizendo que o Brasil, lá de longe estão nos dizendo que o Brasil lá é um país ainda mais violento do que hoje. As vozes do futuro estão dizendo que o Brasil caminha para uma desagregação, uma espécie de Síria sem bombas, talvez, desagregada. Cada um no seu condomínio privado, fechado, isolado, aprisionado para se proteger. E os outros expulsos, excluídos, sem poder entrar. Com partidos sem convicções, sem utopias, sem ética. É isso que as vozes do futuro estão dizendo para nós, quando as crianças de hoje e os jovens de hoje nos falam, abandonando a escola ou tirando as notas baixas no IDEB. E nós aqui, senador, escutando. É por isso, senador, que eu recebi com muita satisfação a notícia da medida provisória que tenta reformar o ensino médio. Recebi com muita satisfação. Não com a ilusão de que isso vai fazer do Brasil uma Coreia do Sul, uma Finlândia. Não, estamos muito longe disso. Isso só quando houver uma radical federalização de todo o sistema educacional. Isso não está previsto nessa medida provisória. Mas essa medida provisória tem a primeira grande vantagem, senador Medeiros, de trazer a palavra urgente para a educação. Senador, em 1999 eu fiz parte de um grupo criado pelo o candidato a presidente Lula, derrotado, para a educação. E publicamos um trabalho assinado por ele e por mim. O título, Educação Urgente. Quem assinou um documento, como Lula assinou, escrito educação urgente, não pode ser contra a medida provisória. Que medida provisória é a manifestação da urgência. Mas parece que ficaram contra agora. Como ficar contra a urgência na educação? Vamos deixar que os jovens que estão aí, nos 3 anos do ensino médio, saiam, porque nós não queremos fazer com urgência a reforma? Como pode-se imaginar isso? Não tem pressa, como eu ouvi gente dizer. Não tem pressa fazer a mudança no ensino médio? Aí outros dizem, mas é que precisamos debater. Senador, eu debato há 20 anos isso. A Câmara debate há 5 anos um projeto de lei que serviu de base para essa medida provisória. Não é diferente. Só que se ficasse lá, levaria mais 1 ano ou 2, aí viria para aqui mais 2 ou 3 anos. A medida provisória vai exigir o debate rápido. Temos material para isso. Eu já preparei minhas emendas. Chegou antes de ontem, eu já preparei. São só 5 dias. Estavam prontas na cabeça minha e de meus assessores, porque a gente debatia isso há décadas. Então, temos que reconhecer que a medida provisória é a manifestação de ouvir os jovens. Urgente. As crianças não querem esperar, porque eles crescem. Eles não crescem no ritmo das eleições, no ritmo da política, mas sim no ritmo da biologia. E eles não esperam. Por isso, eu vi com satisfação a medida provisória. E estou pronto para analisar, emendar, propor, transformar essa medida. Que medida de que é isso? Mas não sou o único. Milhares de pessoas estão prontas. E quem for da área da educação e nos disser que não está pronto, é porque não estava preocupado. É porque não estava preocupado esse tempo todo. Agora que você está despertando. Por isso, primeira satisfação, ser medida provisória. Segunda satisfação, é que de fato houve o jovem, porque se tem uma coisa que os jovens estão gritando, é que a escola é chata, é incômoda, é inconveniente, aprisiona o jovem em uma grade de disciplinas
que muitas vezes eles não gostam, não querem. Por que não colocar a escola a serviço do que os jovens querem? E eu não estou falando do ensino fundamental, onde talvez as crianças tenham que ser ouvidas também, escutadas, mas talvez elas não tenham tanto discernimento ainda. Mas o adolescente, 15, 16, 17 anos, tem sim condições de saber se gosta mais de matemática ou se gosta mais de inglês, se gosta mais de uma disciplina ou outra. Aliás, no meu tempo, eu já tinha 2 ensino médio para escolher. Um chamava-se científico, outro chamava-se clássico. Eu queria mais letras ou queria mais matemática. Eu escolhi, queria ser engenheiro, escolhi a matemática. Não tive que ficar 3 anos estudando grego ou latim, em que eu teria muita dificuldade e que, sinceramente, poderia ser útil culturalmente. E eu tive tempo de aprender depois, se quisesse. Por que não ouvir a criança, o jovem, na hora de fazer o seu currículo, gente? Como é que alguém reage a isso? E se diz discípulo de Paulo Freire. Paulo Freire escreveu que a educação é para a liberdade. E se a educação é para a liberdade, ela tem que ser libertária desde ela própria, como nos ensinou Paulo Freire. Como é que alguém que se diz discípulo de Paulo Freire é contra o aluno dizer o que ele quer e o que ele não quer estudar? Não pode, é um contrassenso, é fruto desse fla-flu, porque como veio do governo Temer, quem é do PT não quer. A senadora Gleisi acaba de dizer há pouco que a presidente Dilma não propôs fazer uma reforma do ensino médio. Ela estava errada em não propor. E ela falou, e falou inclusive isso em alguns momentos, que eu me lembro. Pátria Educadora. Além disso, botou o título de Pátria Educadora, um slogan marqueteiro, a gente sabe, mas ela falou da necessidade da grade escolar do ensino médio ser flexível. Essa é a primeira. Segunda, a primeira é ser medida provisória. Segundo, é a flexibilidade. Aí diz, todo mundo tem que aprender filosofia. Todo mundo tem que praticar filosofia. Não é o mesmo que aprender a filosofia. Uma coisa é o aluno ser obrigado a ter a disciplina filosofia e aprender quais foram os filósofos gregos. A outra é ele ter um fórum de debate na escola para debater, por exemplo, Lava Jato. E aí ver o que é que Aristóteles dizia sobre ética. É diferente. Eu duvido que as crianças não queiram debater assuntos do presente e, nesse debate, aprenderem filosofia. Educação física. O menino acorda um dia com dor de cabeça na terça-feira e tem que ter educação física. E, às vezes, é pura teoria, sabia, né? Ensinam regras do futebol, regras do basquete. O menino quer praticar basquete e futebol. Tem que ter o espaço para isso, com uma orientação de um professor de educação física. O debate de filosofia com o professor de filosofia. Isso tem que ter esse espaço. E, aliás, a medida provisória não acabou com a obrigatoriedade da filosofia. Eu, pessoalmente, acho que filosofia tem que ter, mas não necessariamente disciplina, mas prática, debate. Isso que precisa, com um professor por perto. Mas é o aluno que tem que escolher. Que lado ele quer, o que é que ele tem mais vocação, mais talento. Garanto como diminuirá a evasão escolar quando o aluno escolher o seu currículo. Terceiro ponto, horário integral, mais horas de aula. Horário integral, mais horas na escola, é fundamental hoje por 2 razões. Primeiro, porque a quantidade de coisas que a gente precisa aprender hoje, um jovem, é muito mais do que antigamente. E segundo, porque hoje ficar na rua é ir contra a escola. No nosso tempo, o senhor é mais jovem, talvez não, a escola era até um lugar em que a gente brincava e, com isso, aprendia coisas que a escola não tinha ensinado. Hoje, a rua não ensina mais. A rua deforma, degrada. A rua, em geral, significa coisas ruins. Temos que tirar as crianças da rua e colocá-las onde? As famílias trabalham. É na escola. Por isso, a medida provisória tem essa grande vantagem de aumentar o número de horas
dentro da sala de aula, dentro da escola, indo assistir eventos e, ao mesmo tempo, mais dias por ano na escola. Mais dias. Não dá para ficar tão poucos dias na escola, porque os outros dias são rua. E, finalmente, a outra qualidade é o ensino profissionalizante. Estava na hora de cada jovem no ensino médio aprender um ofício, e eles vão gostar disso, porque eles vão escolher. Quantos alunos não gostariam de ter aula de gastronomia, que é um pouco uma moda hoje? Ou técnicas de turismo, para saírem dali e arranjarem um emprego numa agência de turismo. Ou até técnico de futebol, nas primeiras noções para os jovens do bairro dele. Tem muitas profissões que podem ser ensinadas no ensino médio. Aí eu ouvi uma jornalista me ligou perguntando se isso não era feito para, aumentando o número de profissionais, baixar o salário. Imagine, senador. Ou seja, não vamos ensinar nada a ninguém, porque os que já sabem vão ganhar muito. É essa a ideia do corporativismo de hoje. Esquecendo, inclusive, que no mundo global, se aqui não tiver quem saiba, a gente vai buscar lá fora, vai trazer de outros países que estão fazendo cursos profissionalizantes, como trouxemos os médicos. Nós entramos no processo de obscurantismo tão grande que eu vi ontem uma jornalista me perguntando se curso profissionalizante não ia servir para baixar o salário dos trabalhadores. Ou seja, não vamos ensinar nada a quem não sabe, para só os que estão aí sabendo continuarem com seus empregos. E como se taxa de salário fosse reflexo apenas do mercado e não das pressões corporativas, para que servem os sindicatos, então? Fechamos, já que é o mercado que decide. Veja como o Brasil está dividindo entre os mudancistas e os conservadores reacionários, que não querem mudanças. Reacionários, pior que se dizem de esquerda. Não existe esquerda que não seja transformadora e que às vezes aceite a mudança provisoriamente enquanto não faz a transformação. Eu quero a transformação. Não me basta mudança dessa medida provisória, mas eu quero essa mudança porque é um caminho para chegar um dia à transformação que eu defendo, a escola federalizada. O professor com a carreira nacional e não carreiras municipais, com salários equivalentes aos mais altos desse país, mas com dedicação exclusiva, com avaliações periódicas, com formações permanentes. Não vai chegar agora. Essa MP não traz isso, não traz meus sonhos. Longe ainda, mas é um passo. É um passo para quem está ouvindo os jovens e para quem está ouvindo as vozes que vêm do futuro, angustiadas, assustadas, apavoradas com o Brasil que a gente está construindo hoje, para no futuro ser um Brasil desagregado, ineficiente, caótico, improdutivo, sem capacidade de inovação, cada um brigando com os outros, sem patriotismo. Eu creio que essa medida é um belo passo. E ela me lembrou, senador Medeiros, o que eu vejo na história que eu tanto estudo da abolição da escravatura de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco passou a vida dele querendo apresentar uma lei da abolição. No fim, ele, deputado, quem mandou a lei foi o maior opositor dele, um conservador deputado pernambucano que estava no governo daquele tempo. Que fez Joaquim Nabuco? Chega a lei que ele queria, mas trazida pelo seu adversário. Que fez ele? Pegou a bandeira que o adversário trouxe e em 10 dias conseguiu aprovar aqui a Lei Áurea, que não era mais dele, mas que ele tinha lutado. Eu quero fazer o mesmo, senador. Adoraria ter feito isso eu próprio. A história não permitiu. Estou pronto para lutar. Não importa quem mandou, não importa o governo que enviou. Essa é uma medida provisória que ouve as vozes das crianças de hoje e as vozes angustiadas que vêm do futuro do Brasil. Não vi-las,
é ser reacionário, é ser antipatriótico, é não ouvir que dentro da CMP estão coisas de Paulo Freire, de Anísio Teixeira de 80 anos atrás, de Darcy Ribeiro como horário integral. Eu estou ao lado desses. E ao lado desses, eu vou apresentar emendas, mas vou apoiar. E depois, vou continuar lutando. Não vou me contentar, não vou me satisfazer. Vou continuar lutando para que o Brasil um dia não apenas tenha uma medida provisória como essa para o ensino médio, mas que um dia o Brasil seja campeão mundial de educação, igual aos outros países, e onde o filho do mais pobre trabalhador estude na escola igual ao filho do patrão mais rico desse país. Isso é possível. Essa medida provisória não traz, mas dá um passozinho. Eu vou apoiar esse passozinho e continuar lutando pela longa caminhada que ainda temos em frente. É isso, senador Zé Medeiros, que eu tinha para dizer. Senador Cristóvão, eu em 1900, creio que foi 90 ou 91, eu tive era um congresso da ONU e me lembro que Vossa Excelência participou junto com várias outras autoridades políticas que tiveram naquele congresso lá na USP, Eunice Duran, depois Enio Candotti, enfim, várias autoridades políticas brasileiras. E lá naquela época, há mais de 20 anos, Vossa Excelência repetia parecido com isso. E aí me encanta é que Vossa Excelência, desprovido de qualquer vaidade, elogia essa proposta de mudança que está acontecendo agora. É um embrião e, como Vossa Excelência disse, não tem o condão de nascer perfeito, mas nós podemos aperfeiçoá-la no que puder. E mais, quando Vossa Excelência diz a questão da escola integral, isso é importantíssimo, porque muita gente diz que a gente está indo para a escola para estudar, para aprender. Não, na verdade não. A gente vai lá para pegar o conteúdo. E aprender, você acaba aprendendo em casa se você fizer as tarefas, se você... Ali que se fixa o conhecimento. Porque você não aprende nada se você não praticar. Não adianta dar aula de educação física e falar, olha, para você fazer uma boa cabeçada ensinando futebol, você tem que visualizar o canto que o goleiro não está, cabecear para baixo e na testa. Quando ele for, se ele não treinar aquilo, ele não vai conseguir fazer lá no campo. Porque bom jogador é aquele que treina. Isso é em qualquer área do conhecimento. Hoje a gente vê que boa parte dos pais trabalhando não tem tempo de acompanhar os deveres de casa do filho. Antigamente tinha mais essa capacidade. E o que acontece? Com os recursos tecnológicos que competem com o estudo tem que se modernizar, a fim de, como Vossa Excelência diz, de repente eu debater filosofia combinado com o que eu estou vendo no jornal todo dia. Houve a prisão aqui do Palocci ou de qualquer autoridade que seja, aquilo está na mídia, eu poder fazer esse link, aí sim se torna uma coisa próxima ao aluno e tal. Bom, se não tem essa possibilidade de estar se fazendo aquela fixação do conteúdo em casa, então é imprescindível que a gente esteja o momento que o professor explana o conteúdo, que ele vai para a memória curta e que tem aquele outro espaço para que aí sim eu possa praticar ali e ele ir para a memória permanente. Então, me encanta, e isso não é confete, senador Cristóvão, porque Vossa Excelência faz aqui o debate que eu sempre digo, é a voz como se fosse João Batista, a voz que clama no deserto, mas por um dos assuntos mais importantes que é a educação. E eu falo isso porque eu sou uma prova viva disso. Eu nasci no sertão de Caicó, de uma família que teve a boa parte dos filhos que morreram de fome, de desnutrição naquela seca. E que fui para Mato Grosso e fui salvo. Meu pai era analfabeto, mas ele queria que eu estudasse, porque ele tinha essa consciência, e por isso que eu fico emocionado quando vejo Vossa Excelência falar, porque meu pai é analfabeto, mas ele tinha essa consciência que Vossa Excelência prega hoje aqui, de que eu só tinha uma saída, se estudasse, se eu aprendesse. Isso eu tive comigo e conto para os meus filhos hoje, mas eu só vejo duas pessoas que realmente muito preocupadas com isso, que é o meu velho pai e Vossa Excelência,
que faz esse debate. Um doutor e outro analfabeto, mais dois grandes homens. Então, é por isso que eu quero dizer, quero me somar com Vossa Excelência aqui nesse Senado Federal para a gente poder, um dia, talvez não, nós não veremos, mas que os próximos, que a semente que a gente plantar aqui, ela possa germinar e a gente possa, um dia, ao contrário do que essa jornalista pensou, a gente está que nem a Índia, que deu educação para muita gente, hoje eles vendem serviço para o mundo inteiro. O imposto de renda de boa parte dos norte-americanos é feito por cidadãos lá da Índia. O atendimento de call center das seguradoras é feito por cidadãos lá na Índia. E boa parte da tecnologia, da programação de Apple e de grandes empresas é feito por programadores da Índia. Por quê? Porque tiveram acesso a cursos técnicos, tiveram acesso à educação. Então, eu queria, de coração, lhe parabenizar, porque agora nós estamos indo para um debate, as pessoas votam, nós vamos votar domingo. E esse discurso de Vossa Excelência traz essa reflexão. Quais são os candidatos que estão alinhados com o grande debate, o debate da gente ter um Brasil diferente pela educação das nossas crianças? Meus parabéns, senador Cristóvão. Muito obrigado, senador. Eu fico muito feliz de vê-lo lembrar esse congresso da UNE em que eu esteve. Mas dizer que quando o senhor fala que eu estou falando igual, eu fico em dúvida. Se eu fiquei orgulhoso da coerência ou com vergonha da pouca imaginação que muitos políticos têm de mudar de tema e de propósito. Eu prefiro ficar com a coerência do que com a imaginação. Eu guardo a imaginação para escrever e eu uso a coerência para fazer política. Então, me alegrei muito com sua lembrança da coerência, porque alguns acham falta de imaginação, que acham que é uma nota só. Eu acho que foi uma coerência que me foi dada e que eu mantenho. 92, como o senhor lembrou, e hoje. E eu espero que não precise demorar muito, porque isso fique fora de moda. Porque quando dizem que eu tenho uma nota só, eu digo é porque ainda é moda. Quando ficar fora de moda, que a educação no Brasil foi igual às melhores do mundo, aí a gente fala de outras coisas. Até lá, vou falar de educação. Obrigado, senador.